Carta de Judas. Hoje vamos estudar a carta de Judas por inteiro. Não sei se vai dar tempo de ver tudo, mas vamos pelo menos fazer a leitura. Judas é o penúltimo livro, ou a penúltima carta da Bíblia. Então, achou Apocalipse, Judas. Nós vamos fazer uma sequência de estudos das cartas que tem apenas um único capítulo, tá, irmão? Judas é um deles, mas nós temos outros livros da Bíblia, que também só tem um único capítulo. Então nós vamos passear por esses livros ou estas cartas, tá bom? Vamos lá, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, a partir do verso 1. Irmão Valdez, é o último livro lá, antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, verso 1. Vamos lá. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando aí, tá bom? Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens, sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas,
duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra, ó Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento e entendimento, ó Pai, para que possamos ler, entender e compreender a Tua vontade, ó Pai, e os perigos dos falsos mestres, daqueles que se infiltram entre nós para causar divisões, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, nos dê discernimento, o espírito de discernimento, ó Pai, para que possamos tomar as decisões que agradam ao Senhor conforme a Tua Palavra. Abençoa, ó Pai, os irmãos aqui presentes. Abençoa, Pai, nossa igreja, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Judas, né? Ela é uma carta que tem um propósito bastante específico, né? Ele começa falando que ia falar sobre a salvação, mas ele viu por necessidade entrar neste assunto que seria, né, aqueles irmãos que se infiltravam no meio da igreja, já naquela época, tá? Causando o quê? Causando discórdias, né? Divisões, ensinando o povo coisas erradas que os apóstolos não haviam ensinado. E até os dias de hoje, nós temos essas particularidades, irmão. A pessoa vem, faz uma leitura segundo o seu próprio entendimento e começa a ensinar, e começa a criar ensinamentos, doutrinas, e que são heresias na verdade, tá? Então, Judas aqui, né, esse Judas aqui, segundo os historiadores, os estudiosos, né, ele é irmão de Jesus, tá, irmãos? Então, se você pegar aí logo no primeiro versículo, lê para mim, irmã linda, por favor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados em Jesus Cristo. Muito bem, então ele fala que ele é servo de Jesus e irmão de Tiago.
Provavelmente, irmãos, esse Tiago aqui também é irmão de Jesus. Deixa marcado Judas e vamos lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos ver que havia na família de Jesus um irmão dele que se chamava Tiago e outro Judas. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Pode ler para mim, irmã Nilda, por favor? Não, Marcos 6:3. Pode ler. Não tem problema, pode esperar. Pode ler, Nilda. Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. E não é, então, aqui, os irmãos escandalizaram. Isso, então veja só, irmãos, os evangelhos, eles vão dizer, né, eles vão narrar a família de Jesus, irmãos. Jesus foi o primeiro filho, né, nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo, mas depois Maria teve outros filhos. E aqui a gente vê claramente falando de Tiago, de José, de Judas, de Simão, fala também que ele tinha irmãs. Então, o autor lá de Judas, né, se nós voltarmos lá, ele vai dizer assim, ó, Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Então, provavelmente é a mesma pessoa, tá? Mas ele de uma forma humilde, né, irmãos? Não querendo utilizar-se do nome de Jesus, né? Se colocando como seu irmão, meio-irmão, né? Porque era irmão por parte de pai, mas por parte de mãe, né? Então ele vai dizer que ele era o quê? Servo de Jesus e irmão de Tiago. Então esse Judas aqui é provavelmente o irmão de Jesus, o meio-irmão, né? Por parte de Maria, sua mãe, tá bom? Ele começa aí falando que está escrevendo a quem? Aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Então ele está escrevendo àqueles, né, que são salvos, tá? Então chega até nós também. Ele deseja misericórdia e paz e amor que possa ser multiplicado. Quando ele começa no versículo 3, né, aí ele entra aí no assunto que ele está querendo tratar na carta. Lê para mim, Moacir, o verso 3. Judas 3. Andando, procurando, Amados, né? procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação, com bem comum. Tive por necessidade de escrever, exaltá-los a batalha pela fé, que uma vez entreguei ao santo. Isso, então olha, ele queria escrever sobre a salvação comum, mas ele percebeu que naquele momento ali, havia uma grande batalha dentro das igrejas, irmãos, por causa desses ensinamentos errados. Ele vai entrar nesse assunto depois, tá bom? E ele então fala, ó,
eu ia escrever sobre a salvação, mas tive por necessidade de escrever a exortar-vos a batalhar pela fé. Irmãos, o que é batalhar pela fé, irmãos? Insistir, né? Perseverar. Batalhar pela fé, irmãos, é defender aquilo que foi ensinado por Jesus e seus apóstolos, ou pela Escritura, tá bom? Isso é batalhar. Então, se alguém vem e começa a ensinar algo que é contrário às Escrituras, o que nós devemos fazer? Defender as Escrituras, batalhar pela fé, batalhar por aquilo que foi entregue para nós. Irmãos, você tem igrejas aí que dizem que não se pode, né, o principal lá, os pastores deles lá, não pode se casar. Como assim? O próprio Deus ordenou aos homens, né, se juntar, casar e fazer filhos. Mas aí essa igreja acredita que os padres lá não tem que se casar. Inventaram lá um celibato. O celibato não é bíblico, irmãos. Não é bíblico, tá bom? Aí tem igreja que quer batizar o bebezinho pequenininho, para que ele seja salvo. Contrário às Escrituras, irmãos. Porque as Escrituras vai dizer que o batismo é lícito para aquele que crê e confessa com a sua própria boca. Uma criança não confessa nada. Então veja, o que Judas está falando para esses salvos? Olha, batalhem pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então nós, salvos, irmãos, temos que conhecer as Escrituras, praticá-las e defender as Escrituras. Tá? Você tem religiões aí que proíbe, né, comer alguns alimentos. Aquilo serviu lá para o Antigo Testamento, era figuras para o Novo Testamento. Não. Tem igreja que vai falar que você tem que guardar o sábado. Ah, não, porque o sábado que é bíblico. Irmãos, nós não guardamos nem o sábado e nem o domingo. Ou você nunca trabalhou no domingo? Quem é que nunca trabalhou no domingo aqui? Todos nós trabalhamos no domingo, irmãos. Vamos para casa, lava uma roupa, faz alguma coisa, faz uma comida, isso é trabalho. Quem trabalha em lanchonete, hospital, quem é guarda, militar, não trabalha no domingo? Motorista de ônibus, motorista de táxi, sei lá, qualquer... Tem um monte de profissão. Aliás, hoje em dia, o que mais tem é a profissão que trabalha no fim de semana. Ah, não, mas você tem que guardar o sábado, porque senão você vai ser condenado, hein? Porque está na Bíblia. Cuidado, porque a pessoa faz uma leitura de acordo com aquilo que ela acha que é certo para ela. Tá? E olha só o que ele vai dizer aí, ó. Verso 4. Lê para mim, irmão Valdez, o versículo 4 aí de Judas. Judas? Isso, Judas. É porque se utilizarem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo, o homem, porque converte aos dissoluções e graça a Deus, e não negar a Deus. Isso, então olha só, ele está dizendo assim, ó, alguns se introduziram, entraram, de que forma? Furtivamente, sorrateiramente. A pessoa entra na igreja com roupa de ovelha, com palavras bonitas. É uma pessoa, né, que é agradável
Cuidado! Porque alguns entraram furtivamente, os quais já estavam escritos anteriormente para esse mesmo juízo, homens ímpios, que divertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Irmãos, não tem igreja aí que nega que Jesus é Deus? Tem uma aí que fala que só Jeová é Deus. Não, Jesus é um Deus, ele não é Deus, ele é o Filho. Deus mesmo é só Jeová. Mas o escritor aqui de Judas está dizendo assim, ó, tem alguns que entram furtivamente e negam que Jesus é o Deus, o único Deus. Porque nós cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um único Deus, irmãos, em 3 pessoas. Mas já naquela época alguns negavam, queriam trazer ensinamentos errados, negavam a graça. Irmãos, negar a graça, irmãos, nós somos salvos por meio da fé, pela graça. Então, cuidado. Olha, ó, deixa marcado aqui, vamos lá para Mateus capítulo 7. Ó, vou deixar marcado aqui, Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus é que está falando aí, nesse texto aqui, ele está ensinando os discípulos, capítulo 7, verso 15, ele está lá no Sermão da Montanha. Agora olha o que está dizendo aí, lê para mim, irmão Moacir, o verso 15, por favor. Cautelai vós, porém dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aí, ó, Jesus está avisando para os discípulos, olha, acautelai-vos, cuidado, fique atento, por quê? Porque falsos profetas vão entrar no meio de vós, mas eles vão parecer com falsos profetas? Não, vai parecer com ovelha, vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que Judas está tratando aqui? Vamos voltar lá. Ele está dizendo justamente que alguns entraram na igreja e eles, querendo ser bonzinhos, na verdade são ímpios. Homens ímpios que causam dissolução, que causam divisão. Então veja, irmãos, é complicado o papel da igreja. Nós, como cristãos, temos que ser cuidadosos. Se a pessoa está ensinando algo fora das Escrituras, ou se ele está fazendo uma leitura que só ele tem aquele entendimento, cuidado. Cuidado. Mas aí Judas vai usar 3 exemplos. 3 exemplos do Antigo Testamento. Olha só. Lê para mim, Marisa, o versículo 5 de Judas. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez ouvi, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Muito bem, então primeiro exemplo, ele usa o próprio povo de Israel, que foi liberto do povo do Egito, mas muitos deles não creram, foram prostrados, mortos no deserto. Mesmo Deus tendo tirado eles de lá, muitos deles nunca creram em Deus, irmãos. E eles foram prostrados, não entraram na terra prometida. Mas ele dá um outro exemplo. Lê para mim, Débora, o verso 6. Judas, verso 6.
Muito bem, então agora ele usa o exemplo dos anjos. Irmãos, nós sabemos que quando Satanás se rebelou contra Deus, ele levou uma leva de anjos junto com ele. Quando a gente lê lá em Ezequiel, a gente sabe que é 1/3 dos anjos, tá bom? 1/3 dos anjos. Então, se tinha 9.000 anjos, 3.000 caiu junto com Satanás. 9 milhões, 3 milhões caiu junto. Então, agora ele usa o exemplo dos anjos. O que Deus fez como castigo? Ele diz aí, ó. Ele diz assim, ó. Mas deixaram a sua própria habitação. O que Deus fez? Reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, os anjos que se rebelaram, irmãos, uma parte deles está onde? Nas trevas, presos, aguardando o julgamento do último dia. E eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tá bom? Muito bem, segundo exemplo. Agora o terceiro exemplo. Lê para mim, irmã Linda, por favor, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles que, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Muito bem, então agora ele usa Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Desceu fogo do céu e queimou tudo. Deus trouxe a sua justiça sobre aquelas nações, tá? Sodoma e Gomorra. Tá? Então ele usa esses 3 exemplos e agora ele volta a falar dessas pessoas que estão entrando dentro da igreja, de forma furtiva, de forma enganosa, vestido como ovelha, mas na verdade é lobo. Ele vai dizer aí no verso 8, e contudo também estes quem? Esses que estão entrando na igreja, semelhantemente adormecidos, ou seja, eles ainda estão mortos nos seus pecados, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam das dignidades. Então são pessoas que não respeitam a Deus, são pessoas que contaminam a sua carne, se apresenta de uma forma, mas por trás são outros tipos de pessoas que estão cometendo os pecados de roubo, adultério, fornicação, bebedice, que zombam de Deus, que zombam dos cristãos. Acontece, irmãos. Adúlteros e adúlteras, pessoas que são pecadoras, ímpios, mas dentro da igreja, igualzinho uma ovelhinha, com a palavra bonita, com palavras doces, com discursos bonitos, mas por trás eles são pecadores, irmão. O que Judas está fazendo aqui? Está exortando as igrejas e está exortando a nós também, porque isso pode acontecer na nossa igreja também, irmãos. Como é que a gente se defende disso? Conhecendo as Escrituras, cumprindo as Escrituras. Se alguém vem com um ensinamento que é contrário ao que nós cremos, irmãos, temos que nos levantar e falar, desculpa, mas a igreja aqui não aceita esse ensinamento, tá? E aí, ele dá o exemplo aqui do arcanjo, Miguel, Verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Então veja, irmãos, essas pessoas muitas vezes vão se levantar contra Deus, contra as coisas de Deus, vai tentar zombar, não vai respeitar, mas olha só, o arcanjo Miguel, porque a gente só tem esse texto que fala desse episódio, irmãos, em mais nenhum lugar
fala a respeito dessa disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo com relação ao corpo de Moisés. O que aconteceu com o corpo de Moisés, irmãos? Que nós sabemos. Ninguém achou ele, né? Ele morreu, foi sepultado e foi escondido. Deus ocultou o corpo dele, tá? Mas aqui diz que o arcanjo Miguel disputava com o diabo, né, o corpo. Existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual. E aí foi revelado para Judas aqui esse ensinamento. Não sei se era uma tradição oral lá do povo de Israel, mas de qualquer forma, se está aqui nas Escrituras, eu tenho que acreditar que houve essa disputa, né? Tá? Mas ele não ousou, né, trazer uma palavra de juízo, de maldição contra Satanás. Falou: o Senhor te repreenda. Olha, irmãos, tem gente aí que fica aí brincando com pessoa endemoniada. Qual o seu nome? Fica quieto. Você está amarrado agora. Fica brincando, irmãos. E nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, irmãos. Mas as pessoas, a gente vê na televisão isso aí. Já viu? Eu te ordeno, fica quieto. Fala comigo, qual é o seu nome? Nossa, vai ler as Escrituras. Vai ler as Escrituras. Não é assim que funciona, irmãos. Uma pessoa que está possessa por um demônio, e isso pode acontecer, nós temos isso registrado nas Escrituras. O que você tem que fazer? Repreender em oração, irmãos. É só isso. Você não tem que ficar falando com o demônio, não. Dobra o seu joelho, ora, pede a Deus que liberte aquela pessoa e que expulse aquele demônio. Não tem que ficar ali disputando força com o demônio. Olha aqui. Mas eles fazem isso porque falam daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem. Tá? Então hoje, irmão, nós vamos parar aqui no versículo 10. A semana que vem, se Deus permitir, nós continuamos a partir do verso 10, porque ele continua exortando a todos nós que somos chamados santos em Deus, tá bom, irmãos? Então a semana que vem nós continuamos do versículo 10, tá bom? A partir do versículo 10, tá? Vou anotar aqui, ó. Pode encerrar para mim, Débora, por favor.